Olá pessoal, estamos de volta. Tudo bem com vocês? Pois é, inauguramos agora mais uma disciplina, nossa licenciatura em História, ofertada pela Secretaria de Educação à Distância da Universidade Federal do Espírito Santo, o nosso querido curso de História. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a essa nossa sala virtual e essa é a nossa primeira aula. E que nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês de como vai ser o nosso curso, né, oferecendo assim uma visão panorâmica mais geral, apontando algumas indicações do que vocês precisam estar atentos e atentas, o que é preciso fazer, quais são as leituras mais elementares, que são super fáceis, rápidas. Então a gente vai ter um curso bastante dinâmico, interativo, e que eu conto muito com a participação de cada um de vocês, tá? E cada uma de vocês. Bora lá? Pois é, a disciplina, estou aqui com o programa na minha tela, Prática e Pesquisa em Ensino e de Teoria e Metodologia da História. Opa, trava-língua, né? Prática e Pesquisa em Ensino de Teoria e Metodologia da História. É um nome grandão, mas que na essência é fazer a bela e antiga correlação entre teoria e prática. Então nós já vimos alguns conteúdos de teoria da história ao longo do curso, né? Vocês já estudaram um pouco de quais são as teorias da história, qual é o objeto, a natureza, o que é o método histórico, como que a gente faz história, algumas preocupações mais gerais do campo, viram como que se faz a crítica documental. Então assim, vocês já sabem o que é história e como ela é feita, mas como que se ensina a história? Porque quem conhece a história é capaz de falar sobre a história. E falar sobre a história envolve uma outra dimensão que também está atrelada à teoria da história, que é a didática. Então, da mesma forma que tem uma teoria para a história, uma metodologia para a história, temos também uma didática para a história. Ou seja, um conjunto de recursos e de reflexões que auxiliam cada um e cada uma de vocês na prática cotidiana da sala de aula. Então, uma boa parte, para não dizer a maioria, dos conteúdos relacionados com essa prática da história, com a didática da história, se voltam para o ensino da história e não por acaso são ofertadas nas disciplinas pedagógicas. Mas é preciso conectar um pouco as nossas reflexões teóricas feitas não há muito tempo atrás com esse exercício cotidiano de falar e de ensinar história na sala de aula. Então, o nosso curso de prática e pesquisa é voltado para essa realização fundamental de uma dimensão importante da história, que é o ensino, tá? Que é esse cotidiano da sala de aula. Então, a primeira coisa era falar um pouco sobre essa nossa disciplina, que é uma disciplina que tem uma carga horária bastante grande, né? Mais de 100 horas a aula, mas a gente vai ter uma pequena parte delas em aulas mais teóricas, reflexivas, e a maior parte delas são exercícios, são laboratórios, enfim, é algo da prática mesmo, da dimensão prática, vocês botarem a mão na massa para desenvolverem algumas atividades que, no final das contas, resultarão num produto, né? Num produto, ou seja, elas vão resultar na confecção de um material pedagógico para ser usado na sala de aula. Olha que legal! Então vocês vão botar a mão na massa para criar um insumo, um produto, enfim, uma ferramenta para a didática com conteúdos de história adequados para séries específicas de aulas de história para serem usadas nas escolas, tá? Do ensino fundamental e médio. Então esse é o propósito da disciplina. Bom, então o nome é meio pomposo, mas na prática é isso, né? A prática e pesquisa estão atreladas, né? A prática e pesquisa quer dizer, o exercício da história ele exige a leitura, ele exige a reflexão, ele exige levantamentos bibliográficos de fontes, não é? Então, para ensinar a história, também é necessário que exista a pesquisa, é necessário que exista a leitura, o planejamento, não é? E tudo isso para que as aulas resultem em algo que é entregue com maior qualidade, com maior, né, reflexão, enfim, um produto melhor. Bom, então eu já coloquei na página, vocês já estão afeiçoados lá, o Moodle, né, o nosso AVA, então na página da nossa disciplina eu já inseri lá vários vídeos,
tem lá o plano de ensino, que é isso, esse documento oficial que mostra qual é a ementa, quais são os conteúdos, qual é o objetivo da disciplina, a metodologia de avaliação e umas indicações bibliográficas mais sumárias, mais elementares. Mas ao longo das aulas eu vou sugerir outros autores e leituras. Então tudo isso já está lá, já coloquei alguns textos mais importantes que vocês já podem inclusive ir lendo. Então não precisa esperar a existência de uma chamada para fazer uma atividade, um exercício, ou a indicação da prova, né, de uma prova, para você ler o que é necessário para aquela prova. Adiante-se, programem-se, né? Organizem-se para que as atividades sejam feitas todas com tranquilidade, previamente. Então, o nosso plano de ensino, vou até aqui pegar o plano de ensino para a gente dar uma olhada nele. É uma disciplina, portanto, que tem a prática como um dos seus elementos essenciais. Então são 30 horas de aula teórica com mais 75 horas aula aproximadas de laboratório, de exercício, que vocês vão confeccionar ou individualmente ou em grupos, certo? Então a ementa que está lá é essa articulação fundamental existente, não é? Entre os conhecimentos teóricos e a prática, voltadas para a formação de professores da educação básica. Então, a finalidade do nosso curso de História, que é uma licenciatura, é preparar vocês para ensinar a História na sala de aula, né? E a dimensão teórica não pode ser uma coisa ignorada, abandonada. Ela está ali o tempo todo, sobretudo no momento em que vocês projetam, planejam e pesquisam conteúdos, formas de aplicá-los, métodos para colocá-los em atividade na sala de aula. Então tudo isso envolve a dimensão da teoria da história. Então aí lá vocês vão ver no programa também os objetivos, vão encontrar, não é? Que é essa relação ensino-aprendizagem de história, os conteúdos adequados, as diferentes linguagens e suportes e veículos que você materiais variados que você pode usar na sala de aula para prender a atenção dos alunos, né, para cativá-los e tudo isso. O nosso conteúdo programático está dividido em 6 unidades. Eu vou falar um pouquinho mais disso depois, mas a unidade 1 é voltada para vocês pensarem o que é aprender e ensinar história, mas tendo a sala de aula como foco. Então, numa sala de aula com alunos dos 7, 8 anos, 9, e daí né, até o final do ensino médio, alunos de 18 anos, então dos 7 aos 18 anos, qual é o significado de aprender e ensinar a história dentro de uma sala de aula específica para essas faixas etárias, né? Então vocês já viram alguma coisa disso em didática, nas disciplinas pedagógicas, vão ver isso nos estágios, mas a gente reaproveita e novamente esses conhecimentos e os problematiza aqui. Na unidade 2 é o currículo de história. Então nós temos uma coisa que é a Base Nacional Curricular Comum, que é um documento oficial do MEC que tem que ser usado nas escolas brasileiras, né? Dos anos iniciais, do ensino fundamental e no ensino médio. Então tem um currículo obrigatório mínimo com conteúdos especificados e o que você tem que ler, enfim, desses documentos para entender o que é que o governo federal aponta como diretrizes para isso. E a gente também tem as diretrizes do governo do Estado do Espírito Santo. O governo do Estado do Espírito Santo também tem algumas cartilhas, documentos adequados para cada uma das séries, trimestre por trimestre, quais são os conteúdos que podem ser trabalhados e quais são as habilidades e competências que esses conteúdos estimulam e envolvem. Depois a gente vai ver um pouco o uso de recursos paradidáticos na sala de aula, né? O filme, a música, o jornal, um documento histórico, a fotografia, um videoclipe, mas também um jogo. Os jogos são instrumentos muito interessantes, muito dinâmicos para serem usados na sala de aula, e o caráter lúdico, o envolvimento que ele gera na sala de aula, tornam uma ferramenta muito indispensável, muito importante, muito significativa para aprender e ensinar a história. Então é isso que nós vamos fazer nessa disciplina. Eu vou ensinar vocês, a gente vai trabalhar na confecção de alguns jogos para serem usados em diferentes séries na sala de aula de história. Jogos de história, legal, né? Aí na unidade 4 nós vamos ver um pouco quais são os jogos que existem, impressos, adequados a faixas etárias, como adaptá-los para conteúdos de história. Na unidade 5 a gente vai fazer uma ampla pesquisa sobre esses jogos, conteúdos já
elaborando e pensando que tipo de conteúdos seriam adequados, imagens, enfim, textos, informações, dados, que tipo de elementos que seriam esses todos que podem ser embutidos num determinado jogo. Quando eu falo em jogo aqui, pessoal, vale tudo, né? Um quebra-cabeças, um detetive, palavras cruzadas, mas também o RPG, que nós vamos explorar bastante o desenvolvimento de RPGs para o ensino de história e vários outros. O banco imobiliário, dá para adaptar um banco imobiliário para algo diretamente relacionado com a história. E aí na unidade 6 em diante, 6, 7, 8, 9, 10, nós vamos desenvolver os jogos. Então cada um de vocês, então alguns jogos vão ser feitos individualmente, por exemplo, um quebra-cabeças. Não precisa de um grupo fazer um quebra-cabeças, né? Então, alguns jogos podem ser feitos por uma única pessoa e outros vão envolver grupos, certo? Então, essa dinamicidade vai ser interessante para vocês saberem que tipo de jogo querem fazer com maior ou menor dificuldade. Então, quem tem mais tempo, tem mais conhecimentos, né? E tem aí uma turma engajada, pode fazer um RPG, que vai exigir um pouquinho mais de dificuldade. Quem trabalha muito, quem está com um cotidiano carregado e que não tem muito tempo para elaborar, pegue os jogos que vão ser feitos individualmente, que são, em tese, jogos mais simples, mas que não são tão simples assim, correto? A metodologia é a mesma, é aqui o Moodle, são as salas, as atividades feitas lá, usar o nosso fórum, exclusivamente fórum para tirar dúvidas, para fazer perguntas, para interagir, beleza? Tudo no fórum. O meu e-mail pessoal, usem em caso de extrema necessidade, certo? E cada atividade vale 10 pontos, mas o jogo em si, no final, vai valer 50 pontos e ele contará como se fosse a nossa prova final. Entenderam? Então, na verdade, a nossa prova final é a entrega do jogo, que vai valer metade da pontuação da disciplina. Nossas disciplinas valem 100 pontos, 50 pontos vai ser o jogo, os outros 50 pontos divididos em atividades na nossa página, que vão estar todas lá previamente indicadas. Como sugestões de leitura, são os clássicos autores e autoras do ensino de história. A Marta Abreu com a Raquel Soyer, no livrinho delas Ensino de História, pela Casa da Palavra. A Circe Bittencourt, com seu livro Ensino de História. Quem mais? O livro do Vanfas, Domínios da História, é muito bacana. Tem um livrinho de um colega meu, o Alexandre Sávio lá, o Ensino de História, Teoria, Problemas e Métodos, também muito bacana, um livro de 2006. E vários outros. Há um dossiê na revista Estudos Históricos, essa revista é muito importante para a história, uma revista A1, um dossiê exclusivamente sobre o ensino de história e historiografia, que é um dossiê de 2008, tá? O Leandro Carnal, conhecido de vocês, tem um livro famoso, História na Sala de Aula. Então, esse é o nosso plano de ensino, que vocês já conhecem bem, para vocês verem qual é a radiografia, mais ou menos sinteticamente, o que a gente vai fazer na disciplina. Uma outra coisa que eu coloquei lá no Moodle é o mapa de atividades da disciplina. Esse mapa, provavelmente vamos adaptar o período, né? Então a gente colocou lá a primeira unidade que vai ser desenvolvida agora, do dia 13 até o dia 31 de março. Então a unidade 1, que é aprender e ensinar história. A unidade 2 vai ser o conteúdo curricular, que é a BNCC, né? A gente vai conhecer a Base Nacional Curricular Comum. Depois, na unidade 3, a gente vai estudar um pouco esses recursos paradidáticos, que tipo de recursos são usados. E aí vamos, dos filmes, da música, vamos chegar até os RPGs e aos jogos. Na unidade 4, a gente vai começar a pesquisar esses jogos e o uso dos jogos na sala de aula. Da unidade 5 em diante, a gente começa, cada um de vocês, comigo, usando os fóruns, nós vamos começar a desenvolver o jogo que vocês querem fazer, certo? O jogo que vocês escolherem e o que vocês querem fazer. Eu tenho a impressão que muitos aí, e muitas aí, como eu, são pais e mães, né? Então, naturalmente, vocês já no cotidiano tiveram, né, ou compraram jogos para serem usados pelas crianças em casa, sobrinhos, então vocês mais ou menos sabem os jogos que engajam, os que não engajam, os que chamam a atenção, os que podem ser jogados com a família, né? Aqueles que são mais difíceis, menos difíceis. Então, é algo da nossa realidade, é algo do nosso dia a dia. Deixa eu pegar aqui a minha câmera um pouquinho para voltar na tela número 1. Então é isso, esse mapa de atividades também está aí e ele tem uma síntese, ele apresenta uma síntese do que vamos desenvolver
ao longo da disciplina Prática e Pesquisa, Ensino e Teoria e Metodologia da História. Agora, para os encaminhamentos finais, gente, existe uma indissociabilidade, não dá para separar a teoria da prática, como também não dá para separar a pesquisa de ensino. Existe um senso comum que imagina que a prática em si é fundamental, mas a prática sem a teoria não leva ninguém a lugar nenhum. Então, um pedreiro, antes de construir uma casa, ele precisa de um projeto para a casa, ele precisa de um projeto para o alicerce. Então não basta só ele ter a experiência prévia, ele precisa ter reflexão. Então determinados tipos de solo, determinados tipos de terrenos vão exigir maiores ou menores conhecimentos para fazer um bom alicerce, por exemplo. E por aí vai, né? Os materiais utilizados e outras coisas. Então, teoria e prática são indissociáveis. E não seria diferente no campo da história. Da mesma forma, o ensino e a pesquisa são indissociáveis. Tem gente que acha que o professor na sala de aula não pesquisa, que ele é um mero reprodutor de conhecimentos, que ele é um mero divulgador de conteúdos que ele pega ali no livro didático. Então, essa imagem do professor e da professora preguiçosos na sala de aula é um mito que a gente precisa quebrar, e esse mito vai ser quebrado inclusive agora, com essa disciplina. Por quê? Porque qualquer professor ou professora, antes de ir para a sala de aula, ele precisa preparar a aula. Ele precisa elaborar um plano daquela aula. Qual vai ser o conteúdo, qual página do livro, que tipo de material acessório pode ser usado, o que ele vai pegar da própria memória dele, da experiência pessoal dele para incorporar naquela aula, se ele vai fazer alguma dinâmica que extrapole o que está no conteúdo do livro didático, que tipo de atividades ele vai desenvolver, se essa aula vai durar apenas um horário, né, daquela disciplina naquela semana, ou vai precisar de 2 horários. Então tudo isso o professor e a professora precisam elaborar. E mais do que isso, se ele encontra algo obscuro ou mal feito no livro didático, ele precisa corrigir, ele precisa aprofundar, ele precisa aperfeiçoar. Como que ele faz isso? Lendo outros livros, assistindo alguns vídeos, lendo documentos, buscando mais informações. Isso é pesquisa. Então, qualquer profissional de história na sala de aula, né, essa história escolar, ela tem pesquisa. Nós precisamos quebrar com essa imagem reducionista da professora ou do professor preguiçosos, desestimulados. Embora isso possa ocorrer, isso também ocorre em várias outras profissões. O médico preguiçoso, o médico desestimulado, que não pesquisa, que não lê, que não se atualiza, que não se importa. Vem lá, a indústria farmacêutica fala, usa esse remédio, ele passa a ofertar aquele remédio, enfim, né, sem grandes elucubrações. Então, isso há em qualquer campo. Mas a gente precisa quebrar essa imagem de que todo professor ou professora é um mero reprodutor de conhecimentos. Então, na sala de aula, não só há a dimensão da pesquisa, como há a dimensão teórica, reflexiva. Tá? Não é só prática, não só exercitar a história, é pensar a história também dentro da sala de aula. E nesse aspecto, o jogo permite, usar jogos na sala de aula permite o quê? Envolver os alunos e as alunas em ações colaborativas, dialógicas, reflexivas, incorporar ali a imaginação, quebrar aquela coisa sisuda, programada, automática de reproduzir conteúdo na lousa ou no PowerPoint. Então, os alunos trazem elementos surpresas, trazem informações e dinâmicas que exigem aí um reelaborar constante do conteúdo, da disciplina e da própria prática docente, não é? E jogos significa o quê? Ensinar divertindo, ensinar de forma lúdica. Gente, o que seria da vida sem essa dimensão lúdica, do divertimento, do lazer, da distração? E querem coisa melhor do que ensinar divertindo, ensinar envolvendo? E um ponto que nós vamos ver ao longo da disciplina é que não é meramente jogar para estimular a competitividade, para envolver ali algum tipo de sentimento na turma de rivalidade, de disputa, não. São jogos todos colaborativos que vão marcar um momento importante da vida das crianças. Então, muitas crianças serão marcadas por esse envolvimento. E aí, um outro ponto importante é ver em que medida os alunos e alunas também podem ser convidados a trazerem instrumentos, elementos e insumos para serem usados nos jogos. Entendeu? Os alunos podem também colaborar desenvolvendo e confeccionando os próprios jogos. Então, vocês vão aprender a fazer jogos,
mas vocês também vão poder ensinar esses alunos e alunas a eles próprios fazerem os seus jogos na sala de aula. Isso é bem benjaminiano. Então, Walter Benjamin, quando discute a figura do narrador, ele diz que o bom narrador é aquele que não só escreve bem, é o sujeito que desperta nas pessoas o sentimento de que elas também são capazes de escrever, que engaja elas em experiências de vida e elas se sentem contempladas naquilo que elas leem. Então, da mesma forma, o jogo, dadas as diferenças, né, e guardadas as devidas proporções, faz algo de forma semelhante quando os alunos são convidados a participarem da sua elaboração. O que vai ser preciso da parte de vocês, e aí agora estou indo para os finalmente, participarem e desenvolverem bem essa nossa disciplina? Primeiro, conhecer a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Depois darem uma olhada lá no que a CEDU indica para cada faixa etária. Depois pensarem que tipos de jogos podem ser usados para que tipo de faixas etárias. Porque tem alguns jogos mais complicados que uma criança de 7, 8 anos não vai jogar bem, né? Não vai dar certo. Outra coisa, entrar em sites de fábricas que vendem jogos, como a Estrela, a Grow, né, e tantas outras, para saberem que tipo de jogos eles fazem, para vocês terem ali alguma sugestão. Tem muitos vídeos, muitas páginas no YouTube sobre jogos, os textos que eu deixei para vocês, não é? E aí a gente vai elaborar, vai confeccionar o jogo, nós juntos, passo a passo, corrigindo, adequando as regras se necessário, adequando o tipo de jogo, o conteúdo, escolhendo imagens, tudo isso, tá? Então, lá no AVA, a gente tem 10 tópicos. A minha disciplina foi dividida em unidades. Então, da unidade número 1 até a unidade número 5 são equivalentes aos tópicos 1, 2, 3 e 4, 5 do Moodle. Da unidade 6 até a unidade 10, aí é prática, é laboratório, é vocês fazendo o jogo, tá? E cada uma dessas eu vou avaliar, claro, cada um desses estágios. E a prova final, como eu disse anteriormente, vai valer 50 pontos e, na verdade, não é uma prova, é entregar o jogo, tá? Entregar esse recurso pedagógico no final da disciplina. Bom, sobre as aulas, essa primeira aula está aqui, está sendo entregue agora para vocês, espero que gostem. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, entrem no fórum, entrem no chat lá do Moodle, coloquem que tanto eu quanto as monitoras e os monitores vamos interagir e procurar sanar essas questões, tá joia? Segunda aula eu vou falar sobre a BNCC, sobre os conteúdos dela. Já fiz a pesquisa, já está mais ou menos pronta. Vou pegar também as diretrizes aqui do Espírito Santo e mostrar para vocês como elas acompanham o que o MEC estipula, tá? Para o ensino de história nas diferentes séries. Nossa terceira aula será síncrona. Ela não vai ser gravada, vai ser ao vivo, tá? No dia 14 de abril às 19 horas, que eu vou falar um pouco dos recursos paradidáticos e dos jogos, como que a gente pode instrumentalizá-los no cotidiano, tá? Do ensino de história. A quarta aula vai ser gravada. Nós vamos falar um pouco sobre quais são os jogos que existem, uma lista longa. Quero que vocês me ajudem aí a trazer nomes de jogos para que toda a turma conheça esses jogos, para a gente distribuir, não é? E para a gente disseminar esse conhecimento que é tão importante, que às vezes a pessoa não conhece aquele jogo e às vezes é um jogo barato e muito bom para inclusive ser usado com os filhos, sobrinhos, netos, netas, né? A quinta aula também vai ser gravada, e aí é uma aula exatamente voltada para o jogo que vocês vão fazer, tá? E no dia 16 de junho, para fechar com chave de ouro, mais uma aula síncrona ao vivo, às 19 horas, para que cada um e cada uma traga qual é a ideia do seu jogo, o que já foi feito, para onde está indo, como que vai ser, tá joia? Bom, pessoal, é isso. Tem várias indicações já no Moodle lá para vocês. Aproveitem. Um grande abraço a todas e todos.